Ok, boa noite. Essa é uma atividade da Serem Goiás, junto com a Ação Médica de Goiás, aí no estúdio da Associação Médica de Goiás. É um evento que é feito para os residentes, médicos residentes e médicos ginecologistas, acerca do assunto que é importante da Comissão Nacional de Ciência Médica, é o curso de reprodução assistida. Hoje, então, recebemos o professor Luiz Augusto, que é professor da Faculdade de Medicina da UFG, diretor da Clínica Perfecto, e vai nos falar hoje sobre a indução de ovulação, indutores e moduladores na reprodução assistida, que foi um avanço extraordinário no manuseio dos gametas e embriões que facilitaram a ascensão e o crescimento dos resultados da reprodução assistida. Professor Augusto, seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, professor Valdemar. Agradeço ao Serem por essa oportunidade. Nós vamos falar hoje de um tema que, a princípio, é um tema complexo, especificamente indicado em quem vai atuar na parte da reprodução assistida. Talvez o ginecologista, no seu dia a dia, ele vai usar pouco, mas é importante que ele tenha noção desses conceitos. Nós vamos trabalhar mais em relação a conceitos básicos e a princípios, né? Para que a gente possa, a partir daí, aprender a desenvolver toda essa metodologia. Não há nenhum conflito de interesse, todos os dados são dados de literatura e ou experiência do nosso dia a dia. Hoje, com a gama variável que nós temos na constituição de novas famílias, qualquer pessoa, qualquer casal homoafetivo, masculino, feminino, casal hétero, homem solteiro, mulher solteira, e as várias combinações hoje que a gente tem entre cis e trans, né, masculino e feminino, todos esses casais, em algum momento, claro que o casal hétero ele pode necessitar em algum momento, enquanto o casal não hétero, com certeza, ele vai precisar sempre dessas técnicas que nós vamos comentar. E, historicamente, só para mostrar que a reprodução assistida ela é nova, né? Ela não atingiu ainda seus 50 anos, ela tem menos de 50 anos. O primeiro bebê de proveta de fecundação in vitro no mundo nasceu em 1978, no Brasil, em 1984. E se a gente partir o Brasil de São Paulo para baixo, de São Paulo para cima, de São Paulo para cima, o primeiro bebê de proveta foi nosso, de Goiás, em 1992, então esse ano ele fez 30 anos, então nós temos uma história dentro da reprodução assistida, né? Esse primeiro bebê de fecundação in vitro, ele foi do grupo da Fertile, doutor Valdemar, doutor Walter, doutora Zelma, eu, Luiz Augusto, juntamente também com o doutor Rui Gilberto, doutor Aldair, um projeto que começou há 32 anos, idealizamos e nasceu em nossas mãos o primeiro feto de fecundação in vitro acima de São Paulo. Também tivemos a oportunidade de ser a primeira gravidez de antagonista do Brasil, no ano 2000, o primeiro embrião de congelamento também do Centro-Oeste, em 2004. Né? Então, a gente está militando nessa área aí já tem algumas décadas. E é uma área que vem apresentando contínuo desenvolvimento. Ela não se estabilizou. Em cada momento, a cada 5, 10 anos, a gente tem uma novidade que vem melhorando os nossos resultados. Vocês já ouviram isso em outros momentos, com certeza, mas é importante nós salientarmos que existem alguns fatores preditivos, né, em relação à gravidez. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é a idade da mulher. A idade da mulher representa 80% do resultado reprodutivo do casal. E junto com a idade da mulher, quando se fala de reprodução assistida, a sua reserva ovariana ela também é fundamental, porque ela vai definir praticamente toda a nossa estratégia no que nós vamos colocar hoje em relação à indução da ovulação. Se nós pegarmos aqui, o que nós estamos falando hoje vale exclusivamente para a técnica de reprodução assistida, né, para a fertilização in vitro. Se nós pegarmos na fertilização in vitro, observe aqui em verde,
A taxa de nascimento vivo, ela diminui progressivamente com a idade da mulher, praticamente zerando aos 45 anos. Porém, se todas as mulheres recebessem óvulos de mulheres jovens, como acontece em programas de ovulação, se você recebe óvulos abaixo de 32 anos, não importa a idade, a taxa de gravidez ela é a mesma. Por isso que a idade do óvulo e, consequentemente, a idade da mulher, ela vai definir todo o cenário reprodutivo dessa mulher. Então, é importante nós termos uma noção que a idade da mulher ela vai estar relacionada diretamente com a qualidade genética do seu embrião e com a sua expectativa de engravidar. Então, a mesma fecundação in vitro, lembrar que o tratamento ele não devolve a perda natural, a perda biológica. Então, quanto maior a idade da mulher, principalmente, nós temos 3 pontos de corte, 35 anos, 40 anos e 43 anos, nós temos uma queda progressiva da sua expectativa de engravidar. Mas se essa mulher, independente da sua idade, receber embrião saudável geneticamente, né, que é o que acontece com as mulheres abaixo de 32 anos, essa taxa de gravidez ela se torna estável. Mesmo assim, com um limite biológico em torno de 60% de gravidez. Então, qual é o limite biológico para nós termos de gravidez na fecundação in vitro? 60%. 60% já é a maioria. Ou seja, a grande maioria das nossas mulheres, ao receber um embrião euploide, já vão engravidar. Mas o que a natureza promete? Cada 3 vezes que entrar embrião euploide no meu útero, eu tenho uma gravidez. Então, por isso que qualquer tratamento, mesmo a fecundação in vitro, a nossa paciente ela tem que apostar em pelo menos 3 tentativas. Imaginando que em cada uma dessas tentativas ela tem a capacidade de receber um embrião euploide. 3 vezes 60%, nós acumulamos uma taxa de gravidez em torno de 95%. Então, qual que é o segredo? Óvulo. Então, durante o processo de reprodução assistida, a nossa moeda de troca é óvulo. Nós queremos que essa paciente tenha muito óvulo para gerar muitos embriões, porque quanto mais embriões ela tem, maior a probabilidade dela ter embrião euploide. E lembrar que a meta dela é ter pelo menos um embrião euploide, para que ela tenha 60% de gravidez, ou 3 embriões euploides, para que ela acumule 95% de gravidez. E quanto maior a idade da paciente, maior o número de óvulos que ela precisa para ter um embrião euploide. Então, esse é o nosso grande desafio durante todo o processo de fecundação in vitro, né? É fazer com que essa paciente tenha uma grande quantidade de óvulos, porém, isso vai estar limitado a uma condição biológica que é a sua reserva ovariana. Então, eu costumo dizer que a idade da paciente reflete a qualidade genética do seu óvulo, certo? A idade é igual à qualidade e a reserva vai definir a quantidade de óvulos que essa paciente é capaz de produzir ao longo de uma estimulação programada da sua ovulação. Vamos falar de princípios. Por que eu vou estimular a ovulação? Claro que nós estamos falando de pacientes que vão para a fecundação in vitro. Nós vamos estimular a ovulação, basicamente, porque eu quero aumentar a minha quantidade de óvulos, para promover uma maior produção de embriões, né? Principalmente quanto maior a idade daquela mulher, mais óvulos ela precisa, mais embriões ela precisa para que ela consiga gerar embriões euploides. E um dado importante é nós sabermos reconhecer qual que é o perfil dessa minha paciente, qual que é o seu potencial ovulatório. Isso vai estar definido, você já deve ter visto em outras aulas anteriores, naquilo que nós chamamos de avaliação da reserva ovariana. Qual que é a importância da avaliação da reserva ovariana? Ela não prediz a capacidade do casal, da mulher engravidar. Ela prediz a capacidade de produção de óvulos. Lembrar que a idade é o principal fator qualitativo. Então, hoje, nós temos 2 marcadores, que a gente chama de ouro, que nós vamos utilizar na avaliação desse potencial quantitativo ovulatório que a mulher tem. Um é obtido através do ultrassom, que é a contagem de folículos antrais, e outro, a dosagem do hormônio antimuleriano. Aqui eu fiz uma estratificação, na qual, quanto maior a quantidade de folículos antrais vista pelo ultrassom, e ou quanto maior a dosagem do hormônio antimuleriano, maior será a reserva dessa paciente, né? E maior será o potencial ovulatório quantitativo que essa paciente vai ter durante o programa de estimulação programada da sua ovulação.
E outro aspecto importante que nós temos em mente, aqui até com essa estrelinha vermelha, é que quanto maior a reserva ovariana, maior o risco dessa paciente desencadear uma das poucas intercorrências, complicação que a gente tem no programa de estimulação programada, que é a síndrome da hiperestimulação ovariana. Lembrar que ela é iatrogênica e pode ser potencialmente fatal. Daí a necessidade de nós exercermos um controle sobre isso. Uma regra prática, né? Conta de padeiro, rapidinho. Doutor, quantos ovos eu vou produzir? Quantos embriões eu vou produzir? A gente consegue estabelecer isso com a margem de acerto de 85%. A quantidade de ovos, normalmente a gente estabelece em torno de 50% a 70% da sua reserva. Então, eu tenho uma reserva funcional, eu contei lá 10 folículos antrais, essa paciente tem um potencial de produzir de 5 a 7 óvulos. Eu tenho lá 20 folículos antrais, essa paciente tem um potencial de produzir de 10 a 14 óvulos. Tá? Então, os ovários produzem, em média, sob estimulação programada, 50% a 70% do que nós temos em termos de contagem folicular. Isso numa conta rápida. Para mulheres abaixo de 35 anos, a cada 3 óvulos, eu tenho um blastocisto. Para mulheres acima de 35, 40 anos, a cada 4 óvulos, eu tenho um blastocisto. Então, com isso, numa conta rápida, nós conseguimos estabelecer para aquela paciente qual é o seu potencial de número de óvulos e de número de embriões. E, em função da sua idade, né, nós temos uma ideia da taxa de embriões euploides. Então, mulheres abaixo de 35 anos, 50% dos embriões, 70% dos embriões são de boa qualidade genética, acima dos 35 anos cai para 60%, acima dos 40 cai para 30%, acima dos 42 cai para 20%, acima dos 43 já cai para 10% e assim por diante. Então, com isso, nós sabemos, em função da idade da paciente, da sua reserva, qual é o potencial que ela tem, de quantos ovos ela deve produzir, quantos embriões e quantos potenciais seriam euploides. E lembrar que a meta é que essa paciente tenha pelo menos um embrião euploide ou até 3 embriões euploides, que é o que vai garantir ela ter o seu bebê em casa. Então, essa avaliação da reserva ovariana, ela é uma parte importantíssima, porque ela vai definir o perfil da minha paciente. Aí, em cima disso, eu vou ter uma ideia. Se essa paciente é uma potencial hiperrespondedora, não respondedora ou baixa respondedora. Lembrando que não é o medicamento que produz óvulo, é o ovário que responde ao medicamento. Né? O ovário, ele é o nosso convidado. Imagina uma festa. Se eu tenho uma festa de 10 pessoas, eu vou contratar um buffet para 10 pessoas. Não adianta você contratar um buffet para 40 pessoas, numa festa de 10 pessoas, vai sobrar comida. Né? Então, a quantidade de medicamento que nós vamos programar para a nossa paciente, ela vai estar atrelado à avaliação da sua reserva ovariana. Então, o primeiro princípio que nós estabelecemos nessa modulação hormonal, quando eu vou induzir para técnicas de fertilização assistida, é preparar a paciente, preparar o ciclo prévio da indução. E, normalmente, a gente usa, a não ser que haja alguma urgência, nós usamos, geralmente, o ciclo menstrual como referência. Doutor, eu queria começar meu tratamento hoje. O que é meu hoje? O dia que você menstrua. Então, o dia que você menstruar, nós vamos começar a sua indução. Então, pegando o eixo no seu momento mais fisiológico possível. Só que antes dessa paciente menstruar, nós podemos preparar previamente o próximo ciclo dela, fazendo antecipadamente uma pílula contraceptiva, ou usando apenas ali 7, 10 dias na fase lútea de um progestágeno, ou fazendo também na fase lútea, alguns dias antes dela menstruar, também um estrógeno, para que quando essa paciente tem a sua menstruação, a gente tenha causado o quê? Uma queda no FSH na fase lútea tardia, porque a gente sabe que o FSH já começa a subir na paciente na fase lútea tardia, isso evitando algum folículo que cresça de forma assincrônica, gerando um sincronismo folicular, para que quando essa paciente tem a sua menstruação, eu vou começar a minha indução, eu tenha melhorado esse sincronismo e eu possa promover com isso uma melhor resposta quantitativa. Isso é interessante, principalmente mulheres acima de 35 anos, onde o seu FSH na fase luta tardia do ciclo prévio, a sua indução, já começa a estar um pouco mais elevado. Então, o preparo prévio à indução, ele é extremamente interessante em programas de reprodução assistida para a fecundação in vitro. E, fisiologicamente, didaticamente, nós vamos dizer que a minha estimulação programada, eu vou passar sempre por 3 etapas. Primeira etapa, a chamada foliculogênese, onde eu vou promover o crescimento de vários folículos. E essa etapa, ela é FSH dependente. Depois, nós vamos gerar o chamado gatilho ovulatório, onde os folículos
que cresceram vão gerar óvulos maduros, em metáfase 2, que são óvulos férteis capazes de ser fecundados pelos espermatozoides. E, por último, a suplementação lútea, se essa paciente for receber o seu embrião naquele mesmo ciclo. Então, é importante nós sabermos que todo programa de estimulação programada ele tem 3 fases. A da foliculogênese, que é FSH dependente, do gatilho ovulatório, que é LH dependente, e lembramos que o HCG é uma substância LH símile, né? O HCG é um full LH, então ele é um LH mais potente, e a fase lútea, que depende da progesterona, e sempre para programas de reprodução assistida, sempre utilizando progestágenos naturais, nunca sintéticos. Qual o papel do FSH? O FSH ele vai aumentar o recrutamento, aumentar o crescimento do número de folículos e, junto com ele, aumenta a produção de estradiol. Quanto maior a dose de FSH, quanto mais precoce nós fizermos de FSH dentro do ciclo menstrual, maior poderá ser o nosso recrutamento folicular. E lembramos que esse recrutamento está atrelado à contagem folicular, ao antimuleriano, a chamada reserva funcional, né? Ninguém tira leite de pedra. O medicamento não vai produzir óvulos naquele ovário que não tem reserva funcional. Então, quais são as estratégias na fase da foliculogênese? Lembramos novamente que o papel aqui é liberar FSH, ou dar FSH para o nosso paciente. Então, nós temos aqui 4 decisões a serem tomadas. Primeiro, eu vou escolher o chamado indutor. Qual tipo de indutor eu vou utilizar? Lembrar que o indutor da ovulação é uma medicação que é o próprio FSH, que são as gonadotrofinas, ou uma substância que libere o próprio FSH endógeno da nossa paciente. Escolhido o indutor, vamos definir a nossa dose. E como que nós vamos acompanhar o crescimento desses folículos? E em que momento nós vamos preconizar o gatilho ovulatório? Então, é importante, diante daquela paciente que vai ser submetida ao tratamento, nós definimos esses 4 dogmas. É importante lembrar o princípio, né? Então, o primeiro dia é o dia que a paciente começa a indução da ovulação. Quando que é o primeiro dia? Habitualmente, iniciamos no período menstrual, né? Ou eu posso estabelecer que o dia que a paciente menstrua, ela pode começar a sua indução. Ou o dia que a paciente menstrua, eu elejo o segundo dia para começar a indução. Ou o dia que a paciente menstrua, eu elejo o terceiro dia para começar a indução. Então, cada um vai ter uma estratégia em que ele vai definir o seu primeiro dia, né? Normalmente, nós fizemos um contraceptivo oral no ciclo passado, ou fizemos um progestágeno no ciclo passado, né? Nesse ciclo que ela acabou de ter, ou fizemos um estrógeno no ciclo passado. Dessas 3 opções, o que tem sido mais feito, o que tem sido mais utilizado na literatura é o progestágeno, que é o que nós mais utilizamos. Então, ali no 18º dia do ciclo menstrual, anterior ao tratamento, a gente faz um progestágeno, 5, 10 dias, a paciente para o progestágeno e o dia que ela menstrua, ou criamos um delay fixo de 5 dias, elegemos o dia 1 para começar a indução. Nesse dia 1, nós vamos começar a usar gonadotrofinas que tem basicamente FSH. Quantos dias de FSH eu preciso para atingir o momento ovulatório? 10 dias, mais ou menos 2. Então, de 8 a 12 dias, 95% dos folículos atingirão seu período pré-ovulatório. Durante a indução da ovulação, hoje nós temos preconizado 2 ultrassons, não mais que isso. Fazemos um ultrassom no 5º dia da indução, para termos um cenário de como que esse folículo está crescendo, e depois fazemos uma outra indução, um outro ultrassom, no 10º dia, para praticamente marcar a coleta desses óvulos, né? Com isso, nós tiramos aquelas frequências de exames, né? Que o paciente vai 5, 6 vezes durante um ciclo de indução, e isso não tem necessidade. Hoje, a gente consegue, em 90% dos ciclos, um acompanhamento com apenas 2 ultrassons, um no 5º dia e um no 10º dia, para que você elabore toda a sua estratégia nos programas de fecundação in vitro. Quais são os tipos de gonadotrofina que nós temos no mercado, né? Então, nós temos que escolher. Então, a primeira etapa é a foliculogênese, eu tenho que utilizar um indutor. Mas qual indutor? Agora você chega no bar, vou tomar Brahma, vou tomar Antártica, né? Qual tipo de cerveja que eu vou tomar? Né? É cerveja que tem malte puro, tem tal tipo de substância, então você tem que definir isso. E nós temos hoje no mercado uma gama muito grande de gonadotrofinas. Todas elas têm uma particularidade, todas elas têm FSH. Só que nós temos grupos de gonadotrofinas que têm FSH de origem urinária
Temos gonotrofina de origem urinária, que são mais purificadas, e temos gonotrofina chamada recombinante, que foram geradas em laboratório por engenharia genética. Então, nós temos aqui o Merional, Menogon, Menopur, que são gonotrofinas que contêm FSH e um pouco do LH de origem urinária. Nós temos o Pergoveres, que tem FSH e também LH, mas de origem recombinante. Nós temos o Fosfimon e o Bravelli, que é o FSH mais puro, mas de origem urinária. Então, ele tem duas fontes de gonotrofina. Pode ter sido extraída de mulher, de urina de mulher menopausada, chamado gonotrofina urinária, ou pode ter sido criado geneticamente em laboratório. Nós temos o Gonal, o Puregon e o Recovelli, que é o FSH puro, recombinante, que não contém LH. Tem o Elonva, que é um FSH recombinante de depósito, e temos também o LH recombinante isolado. Observe que todos têm um ponto em comum, todos têm FSH. Porém, alguns contêm LH, seja urinário, seja recombinante. Quando que o LH é necessário? Uma pergunta é, lembra da teoria de duas células? Para que o folículo cresça, sendo ele bom produtor de estradiol, quem faz isso é o FSH. Daí o nome é hormônio folículo estimulante. Então, o FSH é a base do crescimento folicular. Não existe crescimento folicular sem FSH. Só que para ter a estroidogênese, precisa do LH. Então, o LH ele seria obrigatório em algumas situações. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela vai induzir a ovulação e ela é uma portadora de uma insuficiência hipotálamo-hipofisária, por exemplo, assim de calma, né? Ou mesmo que não seja assim de calma, ela tem uma insuficiência hipotálamo-hipofisária. Essa paciente não produz LH. Então, se você der gonotrofina só à base de FSH, você vai ter uma foliculogênese muito inadequada. Então, tem que ter o LH, né? Seja o LH recombinante, como eu pego a VEDS, seja o LH urinário, como Merional ou Menopur. Outro aspecto, mulher acima de 35 anos já produz de forma endógena menos LH. A literatura mostra que essas pacientes se beneficiam com gonotrofina que tem LH. Se durante o crescimento folicular, a resposta é muito lenta, também se beneficia com o crescimento, com o uso do LH. Ou aquelas pacientes que tiveram uma resposta muito pobre do ponto de vista quantitativo, mesmo tendo uma reserva boa. São pacientes que podem se beneficiar com o uso do LH. Então, o uso do LH ele não é indicado para todos os pacientes, mas nesse grupo, principalmente o primeiro grupo, insuficiência hipotálamo-hipofisária, é mandatório. Não podemos usar gonotrofina que não contenha o LH. E lembrar que a gente tem a opção recombinante e a opção urinária. Temos também outra fonte de FSH, que vai atuar da mesma forma na foliculogênese. Nós temos citrato de clomifene, nós temos o inibidor da aromatase, né, principalmente o letrozol, em que fazem com que haja um feedback negativo. O citrato de clomifene é um antiestrógeno que se liga ao hipotálamo, dando uma sensação para o eixo central que eu estou com nível baixo de estrógeno. O inibidor da aromatase inibe a conversão de andrógeno e estrógeno, também dando uma falsa sensação de hiperestrogenismo, criando um feedback negativo e uma liberação endógena de FSH. Né? Então, os indutores orais eles só podem ser utilizados naquelas pacientes que têm integridade anatômica do eixo. Né? Não tem indicação, por exemplo, em paciente que tem insuficiência hipotálamo-hipofisária, que o eixo central não funciona adequadamente. Então, se eu pego uma paciente em amenorreia e ela responde à progesterona, essa paciente ela responderia aos indutores orais. Mas se ela não responde à progesterona, não responderia aos indutores orais. Então, seja a gonotrofina, seja o citrato de clomifene ou o inibidor da aromatase, todos vão liberar FSH, favorecendo a nossa foliculogênese. Existe uma gonadotrofina urinária recombinante melhor do que outra? A literatura ainda não se posicionou de forma favorável a nenhuma delas. Né? Talvez o uso recombinante tenha uma vantagem pequena, que você vai produzir ali entre 1 e 3 ovos a mais, quando se compara com o uso do urinário, no final da sua indução programada, estimulação programada da sua ovulação. Mas, em termos literários, não há uma gonotrofina melhor do que a outra. Né? Então, você pode escolher de acordo com o gosto ou preferência ou com a indicação específica de cada caso. Outro aspecto ou desafio. Depois que você escolheu o indutor, nós temos que definir a dose do indutor. Né? Vou tomar branco. Vou tomar o quê? Qual a quantidade que nós vamos tomar hoje? Uma garrafa, 2, 3, 4? Como é que vai ser esse nosso momento? E isso é importante, que a dose do indutor ela tem que estar atrelado à avaliação prévia daquela paciente em relação à sua reserva ovariana.
E lembrar que os dois marcadores que nós utilizamos no dia a dia para avaliar a reserva ovariana são a contagem folicular e o hormônio antimuleriano. Então, se na minha avaliação, contagem folicular antimuleriano pende para uma reserva alta, são pacientes hiperrespondedoras, nós temos que minimizar risco da síndrome da hiperestimulação, ter cuidado com esse grupo. Então, nós vamos usar doses menores, 75, 150 unidades, daquele indutor que nós escolhemos. Se a avaliação da contagem folicular e o hormônio antimuleriano tendem para uma reserva mais normal, são as pacientes novas respondedoras. Então, nós vamos tentar maximizar resultado para que ela produza a maior quantidade de ovos possível. Aí a dose é um pouco maior, 225, 300 unidades. Lembrando que o máximo que nós utilizamos são 300 unidades. E se na avaliação da reserva ela pende para uma reserva baixa, infelizmente essa paciente ela não vai produzir muitos ovos. Então, a gente vai ter que tentar minimizar o sofrimento dessa paciente, utilizando dose baixa, porque remédio não produz ovos, né? Vai responder naquilo que a paciente tem potencial, e é o grupo que pode se beneficiar também com o uso dos indutores orais. Então, um dado muito importante é isso. Na avaliação do perfil da paciente, depois que eu escolhi o tipo de indutor da minha preferência, da minha eleição, nós vamos definir qual dose nós vamos utilizar. E perguntar, tem uma quantidade ideal de folículos que a paciente produza que teria um resultado melhor? Sim, acima de 15 ovos, entre 15 e 25. Então, produzir de 15 a 25 ovos, nós vamos estar maximizando os nossos resultados, né? E com isso aumentando a quantidade de embriões com potenciais embriões euploides, que é o que vai aumentar a nossa expectativa de engravidar. Então, a partir do momento que nós definimos o nosso indutor, definimos a dose, nós vamos fazer uma jornada de mais ou menos 10 dias, mais ou menos 2 de FSH. Fazemos ultrassom no 5º dia para fazer ajuste na medicação. Fazemos ultrassom no 10º dia para definir se eu tenho ali mais de 3 folículos que vão atingir 18 a 20 milímetros, que é o nosso marco referencial. Quando eu tenho no nosso lote 3 folículos entre 18 e 20 milímetros, esse lote está pronto para receber o gatilho ovulatório. O gatilho ovulatório, ele mimetiza o LH. Então, nós vamos utilizar o HCG, que é uma substância LH-símile, lembrando que o HCG é um full LH, ele é 4, 5 vezes mais potente que o próprio LH nos seus receptores, e podemos utilizar também uma dose única de agonista, fazendo com que ele desencadeie o flare das gonotrofinas, liberando o próprio FSH, o próprio LH endógeno da paciente. Então, nós temos 2 situações em que nós vamos criar no momento do gatilho ovulatório, né? Lembrando que essas pacientes nós não contamos com a sua ovulação natural, porque nós não sabemos a hora que isso vai acontecer, e isso vai gerar um risco de perda da nossa resposta folicular. Então, sempre o gatilho tem que ser artificial, ou com HCG, ou com o agonista que libera o LH endógeno da nossa paciente. E, contando da hora zero, que a gente aplicou uma dose do agonista única, ou fez a injeção do HCG, ou a combinação dos dois, chamamos isso de duplo gatilho, onde nós vamos gerar HCG e LH endógeno para favorecer a maturação nuclear do nosso óvulo. 36 horas esse óvulo vai estar ovulando, e com isso nós preconizamos a coleta desses óvulos meia hora, 1 hora antes desse momento, para aspirar e termos o maior número de óvulos em metáfase 2. Aqui nós temos uma curva do comportamento, olha aqui, em vermelho, como que se comporta o LH natural. A onda do LH natural, ele é uma onda que tem um pico importante, uma duração de 48 horas. Quando a gente faz o HCG, ele tem uma duração de 6 dias, muito maior do que o LH natural. Porém, quando a gente faz o agonista, ele tem um pico bom, mas uma duração muito curta, apenas de 20 horas. O que a gente considera isso? Que o pico ele é importante na maturação nuclear. Então, tanto agonista, quanto o LH natural, quanto o HCG, promove o mesmo pico. Então, eles são muito bons para maturar nuclearmente o óvulo. Porém, a duração desse pico é importante na qualidade do corpo lúteo formado. Então, quando eu faço o HCG, veja que o HCG tem uma duração muito longa. Então, ele vai garantir para a gente um excelente corpo lúteo. Quando tem um pico natural do LH, ele tem uma duração muito longa. Também vai garantir uma boa formação do corpo lúteo. Mas o agonista do GNRH, ele tem um pico bom, garantindo a maturação nuclear do óvulo, mas tem uma duração muito curta. Essa duração curta não garante uma boa formação do corpo lúteo. Então, pacientes que eu faço o gatilho com HCG não formarão um bom corpo lúteo.
esse corpo lúteo terá uma luteólise e uma vida muito curta, não favorecendo a segunda fase. Por isso que não pode ser utilizado para pacientes que vão fazer transferência naquele mesmo ciclo, porque não teria formado naquele momento um bom corpo lúteo. O bom corpo lúteo ele vem da onda natural do LH ou do HCG, né, que tem uma duração muito longa. Então, quando se fala de gatilho ovulatório, nós temos dois tipos de gatilho básico, HCG ou agonista que libera o LH endógeno. Qual a diferença entre eles? Que o agonista ele gera um corpo lúteo de curta duração, ou seja, ele ativa uma luteólise muito curta, enquanto que o HCG promove um corpo lúteo de longa duração. E o corpo lúteo, bem formado, ele produz muitas substâncias vasoativas, né? Que é o desencadeador na fisiopatologia da síndrome da hiperestimulação ovariana. Não existe síndrome da hiperestimulação ovariana sem HCG. Ele é o mediador da síndrome. Então, uma grande vantagem, e é onde a gente opta entre o HCG e o agonista, é naquela paciente de risco para a síndrome da hiperestimulação ovariana. Então, você tem uma paciente que tem mais de 15 folículos ou um estradiol acima de 3.000 picograma, essa paciente está no grupo de risco para a hiperestimulação, a síndrome da hiperestimulação. Então, uma das opções que a gente pode estabelecer no gatilho ovulatório é optar pelo agonista e não pelo HCG. Claro que nessa situação, como esses corpos lúteos não serão bem formados, esses óvulos, né, ou esses embriões, esses óvulos terão que ser congelados, ou esses embriões terão que ser congelados, porque essa paciente não pode receber embrião a fresco, porque ela não tem corpo lúteo de suporte para esta gravidez. Então, uma das grandes vantagens do agonista seria na proteção e na prevenção da síndrome da hiperestimulação ovariana. Então, ativamos a foliculogênese com FSH, definimos o tipo de indutor, definimos a dose, acompanhamos pelo ultrassom, identificamos o momento do gatilho, folículos ali, na grande maioria, 18 a 20 milímetros, definimos se o gatilho vai ser feito com HCG ou com agonista, né, ou associação entre os dois, e lembrar que a opção de um e do outro está associada ao risco ou não da síndrome da hiperestimulação ovariana. E se essa paciente for receber esses embriões a fresco, nós temos que preparar esse endométrio, mesmo que essa paciente ovule e tenha bons corpos lúteos, a suplementação da progesterona ela melhora o resultado gestacional. E nós utilizamos sempre progestágenos naturais, né? O mais utilizado é a progesterona micronizada, né? O Ultrogestan e Evocanil, como nomes comerciais, ou o Crinone, só que ele tem um custo mais elevado. A injetável a gente usa muito pouco pelo custo, né? E nós não temos nenhum representante que disponibiliza essa projeção injetável no Brasil. Ela tem que ser comercializada no modelo mais paralelo e tem um custo muito elevado. Ou a dihidrogesterona, que é um metabólito rápido da progesterona, que também está no grupo dos progestágenos naturais, pode ser utilizado para uso reprodutivo. Então, ou a progesterona micronizada ou a dihidrogesterona, são as duas opções que podemos utilizar com os resultados muito semelhantes, basicamente iguais, né? Com algumas vantagens e desvantagens em relação, uma pode ser usada por via oral, como a dihidrogesterona, e a outra, basicamente, por via vaginal, que é a progesterona micronizada, utilizando como suplemento de fase lútea, sendo mantido alguns até a ultrassom identificar BCF, por outros até a 12ª semana de gestação, que é o que é feito pela maioria. Então, basicamente, podemos estabelecer que os princípios de qualquer indução da ovulação, ele tem essas características. Atuar na foliculogênese, promover o crescimento folicular, o múltiplo crescimento folicular. Eu vou utilizar basicamente substâncias que são o FSH, o que libera o FSH endógeno, escolher o time indutor, definir a dose do indutor em função do perfil do meu paciente, pela avaliação da sua reserva ovariana, definimos o momento do gatilho, estabelecemos, elegemos quem vai fazer o seu gatilho, HCG ou agonista, ou a combinação entre os dois. A questão é que eu tenho que 35 a 36 horas depois, feito o gatilho, de colher esses ovos e ter a garantia que eu vou colher, aspirar esses folículos e recuperar esses ovos maduros. O que pode acontecer ao longo desse tratamento? Uma ovulação espontânea. Isso é desagradável. Está lá a paciente com 10 folículos, nós vamos colher, na hora da coleta, já ovulou, nenhum folículo foi recuperado, né? Então, para programas ambulatoriais, coito natural, inseminação, isso até não traz muito problema, mas para programas in vitro, a ovulação espontânea, pelo custo do tratamento que essas pacientes elas acabam gastando, a ovulação espontânea é um desastre, né? E ela acontece, se você não fizer um tratamento específico, ela acontece em praticamente 1/3 dos ciclos.
Então, durante o programa de fixação assistida, nós temos que criar moduladores, daí um dos temas da aula, criar moduladores endócrinos, eles não são indutores da ovulação, mas são moduladores endócrinos que vão permitir que, durante a minha indução da ovulação, essa paciente não vá ovular, certo? Claro que isso não é 100%, mas eu vou sair aí de 30% a 40% para menos de 1%. Né? Eu vou ter uma ovulação espontânea muito rara de acontecer. Nada é nunca, mas muito raro de acontecer. E, basicamente, quem são esses moduladores endócrinos mais utilizados? Ou os antagonistas ou os agonistas do GNRH. E o que eles vão promover? Uma modulação endócrina de tal forma que, no dia que eu vou fazer o meu gatilho, a minha hipófise está bloqueada. Esse é o princípio. Eu fazer o gatilho em um momento que a minha hipófise está bloqueada, não permitindo que essa paciente tenha uma ovulação espontânea. E com isso nós temos várias opções. Vamos começar pelos agonistas, né? Que foram os primeiros a ser utilizados, ainda é muito utilizado no mundo inteiro. Talvez no mundo, estima-se que 50% dos ciclos do mundo ainda se usa agonista. No Brasil, nós usamos muito o antagonista, mas no mundo, como escala mundial, ainda é muito utilizado. Temos agonistas de depósito, temos agonistas de uso diário, tem diário nasal, tem diário subcutâneo. De vez em quando, alguns somem do mercado, mas são as opções que a gente tem. Então, nós temos aí o acetaleoprolide, né? O Lupron, o Lorelin, Lectron, disponibilizados no mercado. Nós temos a nafarelina de uso nasal, que nesse momento não se encontra no mercado brasileiro, mas de vez em quando ele está disponível. Nós temos a triptorelina, que é o neldegrepitil, e temos o guanapeptil dele, que é a triptorelina de uso diário, ampolinhas de uso diário. Isso é fantástico, e com isso eu tenho uma modalidade de aplicação única, que é muito utilizada em reprodução assistida. E tem a gozerelina, que é o Zoladex, também muito utilizado. Então, são as opções que nós temos de agonista. O que o agonista faz? O que é importante nós estabelecermos? Toda vez que eu uso um agonista, ele faz um flare, inicialmente, liberando a hipófise das suas gonotrofinas, e, por volta de 14 dias depois, essa hipófise ela está bloqueada. E ela se manterá bloqueada enquanto tiver a ação desse agonista. Então, essa é a curva de ação do agonista, né? Essa é a curva de ação do agonista. Veja só. Quando uso o agonista, aqui na seta azul, a dose do agonista, eu tenho nos primeiros 14 dias uma liberação de gonotrofina e, após 14 dias, a hipófise está bloqueada. E o antagonista? Aqui a seta azul, fiz o antagonista, em 24 horas a hipófise está bloqueada. Então, essa é a grande diferença. O agonista ele demora 14 dias, 10 a 14 dias para bloquear a hipófise. Ele bloqueia a hipófise de forma instantânea. Em 12, 24 horas, a hipófise é instantânea. O agonista, ele libera o flare. Então, os primeiros dias do uso do agonista, eu libero todos os grânulos de reserva contidos na hipófise. O antagonista, não. Ele não libera, ele simplesmente bloqueia a hipófise de forma instantânea. Duas formas de usar os análogos do GNRH. O agonista, que tem um flare inicialmente e um bloqueio posterior, depois de 10, 14 dias, e o antagonista, que não tem o flare e um bloqueio instantâneo. Com o uso do agonista, nós sempre temos que ter isso em mente. A partir do momento que eu dei um agonista, eu vou ter uma liberação de gonotrofina e 10 a 14 dias o bloqueio de hipófise. Então, quando eu vou fazer o meu gatilho para promover a coleta dos óvulos, no momento do gatilho, a hipófise tem que estar bloqueada. Então, a expectativa é que esse agonista tenha sido utilizado no mínimo uns 14 dias antes, até por um tempo maior, mas pelo menos uns 10, 14 dias antes, para dar tempo da hipófise ter sido bloqueada. Então, nós temos aqui algumas estratégias que vão receber algumas denominações nesse esquema que nós chamamos de protocolo. Então, esses moduladores endócrinos geram um protocolo. Então, quando eu uso o agonista, eu apliquei a injeção na fase lútea, do ciclo anterior, e 14 dias depois eu comecei a minha indução, esse protocolo é chamado de agonista longo de fase lútea.
Então, o que é um agonista longo? É quando eu começo a indução apenas 14 dias depois que eu fiz o agonista. Olha só, a paciente fez o agonista aqui na seta azul e só depois que a hipófise está bloqueada, 10, 14 dias depois, só depois que a hipófise está bloqueada, é que nós começamos a indução com as gonotrofinas. Então, quando eu começo a indução com a gonotrofina, só depois que a hipófise está bloqueada, nós chamamos isso de esquema longo. Então, a hipófise está bloqueada é esquema longo. Começou, fez a injeção na fase lútea, é longo de fase lútea. Fiz a injeção na fase folicular, mas esperei a hipófise bloquear, é longo de fase folicular. Então, qual é o segredo do protocolo com agonista longo? Eu só começo a indução com a hipófise bloqueada. Então, dei o agonista, daqui 14 dias eu começo a minha indução. A hipófise está bloqueada, é longo. O agonista vai feito na fase lútea, longo de fase lútea. O agonista vai feito na fase folicular, longo de fase folicular. Claro que nesses protocolos não se pode utilizar nenhum indutor oral, porque o eixo central está bloqueado. Então, é o uso exclusivo de gonotrofina. E outro aspecto importante quando se usa agonista para fazer o bloqueio da hipófise. Essa hipófise, no momento do gatilho, essa hipófise está vazia. Todos os seus grãos de reserva foram exauridos. Então, o gatilho só pode ser feito com HCG. Não tem a opção de usar agonista. Só HCG, porque a hipófise está vazia. Então, é uma característica quando a gente usa agonista. Então, usei o agonista, esperei o bloqueio, é longo. Usei o agonista na fase lútea, longo, fase lútea. Usei o agonista na fase folicular, longo de fase folicular. Comecei o agonista e já comecei a indução junto. Olha só, não esperei a hipófise ficar bloqueada. Dei a injeção do agonista e já começa a indução junto. Para quê? Eu quero aproveitar a liberação do FSH e o LH para ajudar a minha própria indução, porque o FSH endógeno é um indutor. Então, quando eu começo a indução junto com a ingestão do agonista, ele é chamado de curto. Então, agonista curto, agonista e indução juntos. Só para lembrar, agonista longo, a indução só depois do bloqueio. Agonista curto, agonista e indução juntos. Só que daqui 10, 12, 14 dias, quando eu vou fazer o gatilho, a hipófise está bloqueada. E lembrar que o gatilho só pode ser feito com HCG. Agonista junto com a indução. Mas eu uso menos dias de agonista. Quando eu vou usar agonista de uso diário, eu tenho que usar todo dia o agonista. Mas se eu usar, por exemplo, só 4, 5, 6 dias de agonista e depois parar o agonista, eu dou uma tonteada na hipófise e mesmo que eu pare o agonista, essa hipófise ela fica sem resposta durante um bom tempo. Então, quando a dose do agonista, quando eu começo a indução junto com o agonista, mas eu uso menos dias de agonista, isso é chamado de agonista ultracurto. Lembrar que o gatilho continua sendo apenas exclusivo com o HCG. E, em todas as formas, do agonista longo, curto, ultracurto, a ideia é que no dia do gatilho, a hipófise esteja bloqueada, impedindo uma possível ovulação espontânea. Então, nós temos várias formas, vários protocolos onde eu uso o agonista. Lembrar que, ao usar o agonista, ele gera o flare, 10, 14 dias, a hipófise está bloqueada. Se eu começo a indução no bloqueio, é fase chamada de protocolo longo. Agonista longo, quando eu começo a indução só no bloqueio. 10, 14 dias, já fiz anteriormente o agonista. Se eu fiz a fase lútea, agonista longo, de fase lútea. Se eu fiz a fase folicular, o agonista longo de fase folicular. Se essa paciente está fazendo várias doses do agonista, por exemplo, paciente clássico de endometriose, fez um agonista, 2 agonistas, 3 agonistas. Vou resolver fazer uma indução agora. Ultra longo. Quando eu faço uma indução, no eixo está bloqueado já há algum tempo, por dose repetitiva de agonista. Agora, se eu faço o agonista e começo a indução junto, é curto.
Se eu uso menos dose de agonista, é ultracurto. Se eu uso dose bem baixinha, né, eu reduzo a dose para economizar, microflare. Tem essa terminologia de microflare. Então, aí eu estou usando doses bem menores. Né? Observou-se que, com dose menor e com menor tempo de agonista, você ainda pode criar uma hipófise não responsiva e evitando a ovulação espontânea. Então, esses moduladores endócrinos têm qual papel? Tem o papel de evitar uma ovulação espontânea. E o agonista tem uma particularidade que o gatilho só pode ser feito exclusivamente com HCG. Qual que é uma grande desvantagem? Se eu pego uma paciente hiperresponsiva, que é de alto risco para a síndrome da hiperestimulação ovariana, e uso agonista, o HCG vai favorecer muito o desencadeamento da síndrome. Então, essa é uma desvantagem. Então, o agonista não é bom naquelas pacientes com perfil hiperrespondedoras, porque ela vai favorecer com associação com o HCG. Lembrar que o HCG é o mediador da síndrome, não existe síndrome de hiperfiltração sem HCG, e a combinação do uso do HCG em paciente hiperresponsiva e com agonista a gente não tem a opção de não fazer HCG, aumentaria o risco dessa nossa entidade. Outra situação é o bloqueio imediato com o antagonista. Então, eu vou induzir a minha ovulação, tradicionalmente, né? Escolhi o indutor, defini a dose, estou acompanhando pelo ultrassom, aguardando o gatilho. Só que, durante a indução, em algum momento, eu vou entrar com uma dose do antagonista. E o antagonista, ele não precisa ser feito previamente. Por quê? Porque ele bloqueia a minha hipófise instantaneamente, em 12, 24 horas. Então, eu começo em algum momento o ciclo e mantenho até o dia do gatilho. E, no dia do gatilho, ainda faço a última dose do meu antagonista, fazendo com que essa hipófise impeça uma ovulação espontânea. A diferença entre o antagonista e o agonista é que, enquanto que o agonista ele faz uma depressão da hipófise, o dia que a minha hipófise vai fazer o gatilho, o dia que eu vou fazer o gatilho, a hipófise está vazia, em termos de glândula de reserva. Já o antagonista, não. O antagonista ele faz um bloqueio por competição. Ele impede a ação sobre os receptores da hipófise, mas a hipófise está cheia, os seus glândulos de reserva. Então, na hora de fazer o gatilho, se eu bloqueei a minha hipófise com o antagonista, na hora do gatilho, a minha hipófise está cheia de FSH-LH. Então, isso permite o uso não só do HCG, mas, eventualmente, também do agonista. Olha que interessante. Eu posso desencadear a ovulação com agonista em hipófise bloqueada com antagonista. Certo? Isso vai ter algumas vantagens, principalmente naquela paciente de risco para desencadeamento da síndrome da hiperestimulação ovariana, que eu evitaria o uso do HCG. No mercado, nós temos 2 antagonistas apenas, né? O cetrotide e o organotran, que são antagonistas que vão, de forma instantânea, bloquear os receptores do GNRH a nível da hipófise, impedindo, com isso, a liberação endógena natural do nosso LH. Existem algumas modalidades de uso do antagonista. Nós temos antagonista. Quando eu vou usar o antagonista, eu posso usar o antagonista que eu chamo fixo. 5º dia da indução, eu uso o antagonista sempre, ou no 6º dia, ou no 7º dia. Ou seja, entre o 5º e o 7º dia, eu elejo que vou estar entrando com o antagonista para bloquear a minha hipófise e mantenho o seu uso até o dia do gatilho. Ou eu posso fazer um modelo flexível, só começar com o antagonista quando o ultrassom mostrar folículos ali de 13, 14 milímetros, que são aqueles folículos que já foram recrutados. O número médio de ampolas, normalmente, é em torno de 4 ampolas, né? Começamos ali com um folículo em torno de 14 milímetros, quando ele atinge 18, 20 milímetros, vou fazer o gatilho, ele é mantido aí do antagonista. Então, o uso médio de antagonista ao longo do ciclo, numa indução programada da ovulação, para programa de fecundação in vitro, é em torno de 4 ampolas. A questão com o antagonista ele é caro,
Cada ampola custa em média R$250, então o paciente vai ter um gasto de antagonista em torno de R$1.000, né? Que não é barato para algumas pacientes. Então, e o agonista é barato, né? Hoje, alguns agonistas custam uma ampola, que você usa durante um ciclo, e pode usar até metade dessa dose, para 2 ciclos, R$250. Então, o antagonista ele é extremamente eficiente, né? Usa dose muito pequena, mas ele tem um custo ainda muito elevado. Não barateou ao longo dessas décadas. Então, o agonista ele tem um flare, a hipófise libera todo o seu dano de reserva, 10, 14 dias depois, a hipófise está vazia. Durante o gatilho, a hipófise está vazia, a única opção que eu tenho é gatilho com HCG. O antagonista, ele age por competição, a hipófise está cheia, continua cheia, durante o bloqueio, a hipófise continua cheia, na hora do gatilho, eu posso fazer HCG e posso fazer agonista. Essa é uma grande vantagem do uso do antagonista nas induções da ovulação. Então, existem algumas diferenças entre o agonista e o antagonista, né? O mecanismo de ação é diferente. O antagonista ele age por competição, enquanto que o agonista ele faz a depressão dos grãos de reserva. O antagonista age rapidamente, o agonista é muito lento. Então, a hipofisectomia do antagonista, eu consigo gerar ela em 24 horas. Quando eu paro o antagonista, a hipófise volta a funcionar nas próximas 24 horas também. O agonista, eu demoro 10, 14 dias para induzir uma hipofisectomia, e quando eu paro o agonista, também a hipófise demora mais tempo de se restabelecer a sua função. E a grande vantagem é que com o antagonista, eu posso fazer duplo gatilho, posso fazer HCG ou só agonista. Enquanto que eu uso o agonista, eu só posso fazer o gatilho com HCG. E lembrar que o HCG é o mediador imediato da síndrome da hiperestilação ovariana, e naquelas pacientes hiperrespondedoras, a associação com agonista e HCG vai expor essa paciente de forma muito premente ao risco maior da síndrome da hiperestimulação ovariana. Em 2017, bem recente, um trabalho chinês abriu uma expectativa fantástica com o uso de moduladores, ao invés de antagonista e agonista, olha só, com progesterona, que é basicamente o quê? O nosso contraceptivo. Então, se eu uso uma progesterona do Faston, que é a dihidrogesterona, a Ultrogestan, que é a micronizada, e o próprio Dienogest, como o Cerazete, então qualquer progestágeno, que pode ser uma pílula, ou qualquer progesterona natural, micronizada ou não, ela é anti-LH. Nós sabemos que o progestágeno ele é um antigonotrofina, um anti-LH. E em doses maiores, eu conseguiria bloquear o pico do LH semelhante a um agonista e um antagonista. E olha só, eu posso continuar induzindo a minha ovulação com gonotrofina e bloqueando o LH com progesterona. Uma ideia que ninguém tinha tido até então. Qual que era a dúvida? Será que esses folículos que estão crescendo sob o efeito da progesterona vão gerar bons óvulos, bons embriões? Surpresa! Excelentes óvulos, excelentes embriões, com a mesma taxa de fertilização, clivagem e gravidez. Então, a partir de 2017, nós criamos uma opção de usar um modulador muito barato, comparado com agonista e antagonista, que teria a mesma eficiência de bloquear o pico do LH. Aí, no momento do gatilho, essa paciente teria um baixo risco de ovular espontaneamente, e com a opção de usar agonista ou HCG. Claro que, quando eu uso uma progesterona durante a minha indução da ovulação, esse endométrio não é receptivo mais. Então, ele não pode ser usado para paciente para fazer transferência do embrião a fresco. Esse programa de progesterona ele só pode ser utilizado para aquelas mulheres que vão congelar óvulo, ou congelar embrião, ou que vão fazer estudo genético dos seus embriões, onde não se fará transferência a fresco. Se for fazer transferência a fresco, aí eu preciso utilizar agonista ou antagonista para deixar aquele endométrio receptivo. Então, de 2017 para agora, começamos a utilizar naquelas pacientes que não farão transferência a fresco, e hoje a gente coloca que a grande maioria das mulheres não faz transferência a fresco nos programas de operação in vitro, e a progesterona tem, com isso, reduzido muito o custo medicamentoso em relação a essas modulações, evitando a ovulação espontânea. E mais recente ainda, né, sem uma data
específico de ter iniciado, mas talvez nesses últimos 3 anos, mais ou menos 3, 4 anos, a associação citrato-clomifeno e inibidor da aromatase, que são 2 indutores da ovulação, né? Eles são indutores da ovulação e mantidos de forma contínua ao longo do ciclo, nós observamos que a manutenção do citrato-clomifeno e letrozol, juntamente com gonotrofinas, né? Ou até isolado ao longo do ciclo, ele impede a liberação natural do LH. Ele também bloqueia o LH, fazendo com que, no momento do gatilho, essa nossa hipófise tem uma baixa capacidade ovular naturalmente. E a grande vantagem é que ele é um modulador que impede a ovulação e, ao mesmo tempo, é um indutor da ovulação, garantindo a liberação de FSH endógena, permitindo um crescimento folicular adequado, né? E também com um custo relativo baixo. Então, é uma outra estratégia, mas que também não pode ser utilizado para pacientes que querem fazer transferência a fresco. Então, para pacientes que vão para congelamento de óvulo, congelamento de embrião, ou para estudo genético de embrião, onde os embriões vão ser congelados, a associação do citrato-clomifeno com inibidor da aromatase tem sido uma estratégia com uma vantagem de associar a resposta do FSH endógeno como um facilitador da nossa própria foliculogênese. E, mais recentemente, através de trabalhos que surgiram depois de 2003, mostrando que 70% dos nossos ovários, ou 30%, apresentam pelo menos 2 ou 3 ondas de crescimento folicular. Então, essa história de que eu menstruei, eu tenho uma onda folicular que vai ovular, como se fosse uma onda única, não é verdade. Então, claro que nós temos um fenômeno ovulatório único ao longo do ciclo menstrual, mas nós temos ondas foliculares múltiplas ao longo do ciclo menstrual. 70% dos nossos ovários, 70% das nossas mulheres têm, pelo menos ao longo do ciclo menstrual, 2 ondas foliculares, e 30% tem pelo menos 3 ondas foliculares. Então, o que isso significa? Que, ao longo do meu ciclo, eu tenho ondas foliculares que estão disponíveis à ação do indutor da ovulação. Isso faz com que eu possa induzir a minha ovulação independente da menstruação, que era o nosso marco cronológico inicial, permitindo com que eu faça, às vezes, várias induções, até 2 induções no mesmo ciclo. Então, o paciente menstrua, eu estimulo a ovulação, colho os óvulos. Colhi o óvulo, faço uma nova indução. E daqui a 14 dias colho novamente o óvulo. Ou seja, em um ciclo, em um mês, eu fiz 2 induções com 2 coletas de óvulos. Por quê? Eu induzi e peguei ondas foliculares diferentes. Então, esse conhecimento dessas ondas foliculares mudou um pouco o nosso conceito fisiológico, permitindo com que eu possa, em situações especiais, se eu quero aumentar, acumular mais óvulos na minha paciente, né? Pacientes com baixa reserva, paciente com idade mais avançada, não tem muito tempo para esperar, e eu quero otimizar resultado, eu posso fazer 1, 2, 3 induções, quantas forem necessárias, uma atrás da outra. Ou promover o que a gente chama de uma indução de urgência, um random start. Isso acontece muito em pacientes com programas oncológicos. Doutor, acabei de sair do meu ginecologista, do meu mastologista, tenho 30 anos, sou nulípara, eu nunca engravidei, até sou solteira ou casada, mas não tenho filhos, né? E com o diagnóstico de câncer de mama, só vou poder engravidar daqui 5 anos, e eu quero congelar os meus óvulos. Que dia que eu posso começar o congelamento do óvulo? Hoje. Ou seja, como o seu ovário ele tem ondas foliculares a qualquer momento do ciclo menstrual, a qualquer momento eu posso induzir a sua ovulação e pegar uma dessas ondas. Isso nós chamamos de random start, ou seja, induzir a ovulação em qualquer dia do ciclo menstrual. E é o que nós promovemos nas induções de urgência. Então, a paciente chegou hoje com diagnóstico de câncer e ela tem uma urgência numa indução para congelar os seus óvulos, né? Para preservação social, para preservação oncológica médica da fertilidade, porque vai ter que começar uma quimioterapia mais rapidamente. Então, nós não temos tempo a perder para essa paciente. Então, a paciente ela faz a consulta hoje e já começa a indução hoje, certo? E com resultados independentes do dia da indução, com resultados semelhantes se tivesse começado no período menstrual. Então, com esses novos conceitos, nós ampliamos, né,
a gama de indicações que nós podemos nos deparar no nosso dia a dia para determinadas situações, como, por exemplo, uma indução de urgência para promover um congelamento de óvulos para preservação da fertilidade em casos oncológicos. Então, o uso do antagonista e agonista, o uso da progesterona e o uso da associação citrato-clomifene e nilodonalatase, podemos dizer, são hoje 3 moduladores hormonais que vão criar um ambiente que vai impedir que essa paciente ovule espontaneamente e que eu associe junto com esses moduladores a minha indução da ovulação, favorecendo uma múltipla foliculogênese, permitindo que eu consiga recuperar com mais de 98%, 99% os meus óvulos maduros, sem que ela corra uma ovulação espontânea. Garantindo com isso o quê? Um maior número de óvulos, um maior número de embriões, uma proporção maior de embriões e euploides, que vai garantir para essa paciente o seu tão sonhado bebê em casa, né? E lembrar que por trás disso nós temos uma complicação iatrogênica potencialmente fatal, que é a síndrome da hiperestimulação ovariana. E dentro da estratégia, quando a gente avalia essas pacientes jovens, pacientes magras, com reserva aumentada, com potencial de hiperresposta, temos que montar estratégia evitando os agonistas ou evitando dose alta de indutor da ovulação, para não promover uma resposta folicular muito elevada, que possa favorecer o desencadeamento dessa entidade, que é desagradável, desconfortável e pode ser, apesar de muito raro, potencialmente fatal. É o que eu queria colocar para vocês. Agradeço mais uma vez ao Serem. É um tema complexo, não é um tema fácil, né? É um tema muito específico para quem atua na parte de reprodução, né? Porque praticamente são protocolos específicos para a reprodução assistida, mas espero ter contribuído e colocado assim, os princípios que regem essa nossa estratégia.